Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 23, na qual nós veremos as formas do balanço de energia, tá certo? De acordo com as condições operacionais do sistema no qual nós estamos avaliando esse balanço de energia e uma estratégia geral de resolução de problemas de balanço de energia parecida, e similar com aquela estratégia de resolução de problemas de balanço de massa que nós vimos nos conteúdos anteriores. Bem, dando continuidade então à aula anterior, na qual nós vimos como utilizar a carta psicométrica para determinação de propriedades do ar, tá certo? Que é uma ferramenta muito utilizada, principalmente quando nós queremos as propriedades pro balanço de energia, tá certo? Entalpia específica, volume específico, umidade, temperatura de bulbo seco, temperatura de saturação. Então temos lá algumas condições que a gente consegue descobrir a respeito do ar e que em sistemas onde o ar está entrando ou saindo do processo, que ocorre frequentemente na indústria, nós podemos obter as propriedades a partir de lá. Assim como até então nós vínhamos vendo formas de obter as propriedades, entalpia, volume específico, energia interna, que são necessárias para o balanço de energia. E a partir da aula de hoje, então, nós veremos o equacionamento geral, global de um balanço de energia e como ele pode ser simplificado e adaptado a diferentes tipos de sistemas, tá certo? Por exemplo, sistemas abertos ou sistemas fechados, sistemas em estado estacionário, não estacionário, de acordo com aquelas definições de conceitos, que nós aprendemos na primeira aula a respeito do balanço de energia, tá certo? Então nós poderemos sempre partir de uma equação global para o balanço de energia e ir fazendo simplificações para chegar na equação do caso em que estamos avaliando, como nós veremos mais adiante. E após isso, veremos a estratégia de resolução de problemas de balanço de energia, tá certo? Assim como lá no balanço de massas, a gente tem que interpretar o problema, tem que definir os graus de liberdade, encontrar as equações, resolver, tá certo? Mas tem alguns outros detalhes que podem variar um pouquinho e que ajudam se eles estiverem descritos dentro da estratégia. Também nós veremos isso então logo em seguida após entender os principais casos do balanço de energia. Inicialmente, apenas relembrando então que, de acordo com o princípio da conservação de energia, é estabelecido que a energia total associada a um sistema e suas vizinhanças não pode ser criada e nem destruída, tá certo? Logo, o balanço de energia, ele consegue mensurar essas quantidades e como elas são transferidas entre um sistema e sua vizinhança, tá certo? E aqui vem um detalhe que ele é um pouco mais específico para o balanço de energia, que não acontecia nos casos comuns do balanço de massa, é que para o balanço de massa, quando a gente equacionava e definia uma fronteira, a gente sempre avaliava o que entrava e saía do sistema, também sem se importar com o que acontece com a vizinhança a partir da massa que sai do sistema e então a partir de então faz parte da vizinhança. Mas no balanço de energia, toda a energia que ela acaba saindo ou entrando, ela vai estar associada à quantidade de energia que a vizinhança também recebe ou fornece para o sistema. E muitas vezes, na mesma equação, a gente vai estar representando o que o sistema fornece e o que a vizinhança recebe, tá certo? Então, no balanço de energia, não são todos os casos, mas é comum nós termos também termos relacionados a quantidades energéticas da vizinhança, para que nós possamos, então, trabalhar com esse conceito da conservação de energia, tá certo? Quando chegar mais adiante, eu vou relembrar e comentar esses aspectos também. Então, antes de colocar a equação do balanço de energia, vamos lembrar o conceito, a expressão genérica do princípio de conservação para qualquer grandeza S, digamos, que obedece o princípio da conservação, tá certo? Isso era válido lá para a massa e agora isso é válido aqui também para a energia. Por exemplo, o acúmulo dessa quantidade, dessa grandeza S no sistema por um determinado período de tempo, que pode ocorrer esse acúmulo em função de que entra mais do que sai ou sai mais do que entra, é igual à quantidade dessa grandeza que entra no sistema por um período de tempo
menos a quantidade de S que sai desse sistema nesse mesmo período de tempo, mais a quantidade de S gerada no sistema nesse período de tempo, e menos a quantidade de S consumida no sistema no período de tempo. E esses termos eram associados, né, à reação química no balanço de massa. E aqui ele também pode estar associado à reação química, lembrando que cada reação química tem uma entalpia de reação, então ela consegue gerar ou consumir energia do sistema, né, e também muitas vezes isso pode estar associado à energia que vem da vizinhança, que é gerada na vizinhança, mas passa para o sistema, ou é gerada no sistema, né, é consumida pelo sistema, ou é enviada para a vizinhança. Então, existem outras formas de lidar com essa quantidade S para energia. Então, o termo transiente, né, que nós chamamos o termo relacionado ao acúmulo, e isso quando o sistema ele opera em regime transiente ou regime não estacionário, como nós vimos lá no balanço de massa. Os termos relacionados a quantidades de entrada e saída do sistema, também normalmente nós trabalhávamos com massa. Aqui também, né, de uma forma ou outra, nós também estaríamos nos referindo à massa, mas, né, cada quantidade de massa, como nós já vimos, né, e eu comentei, está associada a uma quantidade de energia que pode estar entrando e saindo do sistema também. E os termos de geração e consumo, que podem vir a partir de reações químicas, a partir de interações com a vizinhança também. Bem, dessa forma, para o balanço de energia, então nós vamos aqui associar o termo de acúmulo à variação de energia do sistema ao longo de um determinado período de tempo, tá certo? E vamos chamar então essa variação de dE/dt, tá certo? Então é um termo diferencial que representa a quantidade de energia que o sistema está acumulando ou desacumulando ao longo do tempo, e representa o termo transiente. Aqui temos os termos associados à entrada e saída de energia, né? Mas entre parênteses, né, de massa também, porque a quantidade energética desses termos está associada, né, geralmente à quantidade de massa que está entrando, tá bem? E então, né, essas grandezas de energia que nós temos aqui estão na forma de grandezas de energia específica por quantidade de massa, tá certo? Igual a gente viu anteriormente. Ou poderia estar também por quantidade de mol, e aí nós trabalharíamos com energia específica molar, tá certo? Então, é só se atentar em relação a isso, mas aqui em termos de massa é a quantidade energética mássica, específica mássica. E podemos ter a energia interna, também os principais termos, né, os mais representativos são a energia interna, que essa quantidade de massa carrega, a energia cinética e a energia potencial, que são calculados em termos da variação, né, de velocidade ou em relação ao campo, né, o potencial do campo gravitacional, que o sistema está proporcionando, né, que essa quantidade de massa escoe dentro desse sistema. Tá certo? Então, no estado 1, em relação à entrada, vamos sempre chamar de estado 1 a entrada do sistema, nós entramos com uma quantidade de massa relacionada e associada a essas quantidades de energia. E no estado 2, que é na saída, né, após ele passar a fronteira e deixar o sistema, ele pode estar com uma quantidade de energia distinta, certo? E os termos associados à geração e consumo de energia normalmente são calor e trabalho. O sistema pode receber energia na forma de calor e pode receber na forma de trabalho, e pode também gerar calor, gerar trabalho, que pode passar para a vizinhança no caso de um sistema não adiabático, tá bem? E lembrando a convenção de que calor e trabalho serão positivos quando eles forem realizados sobre o sistema ou fornecidos ao sistema, e negativo quando a quantidade de calor ela deixa o sistema ou o trabalho é realizado pelo sistema sobre a vizinhança, certo? Então tem aquela convenção que nós conversamos algumas aulas atrás nos conceitos necessários ao balanço de energia. E simplificando então aqui os termos específicos em relação à quantidade de variação e multiplicando pela quantidade de massa, podemos então escrever o balanço de energia de uma forma geral como está apresentado aqui. dE/dt, né, o termo de acúmulo, é igual a variação das energias interna, cinética e potencial, que são as principais energias
associadas e representativas em processos industriais, tá bem? Por isso só estamos considerando ela aqui, tá bem? Não é comum em um sistema de um processo industrial termos energia, por exemplo, de campo potencial eletromagnético ou variações de energia nuclear forte, fraca, outros tipos de energia, né, que estão associados, né, a outras interações de sistemas que não são comuns aqui para o nosso caso, mas poderíamos ter também. Mas aqui vamos considerar variação de energia interna, cinética e potencial. Porém, como veremos também mais adiante, a cinética e a potencial normalmente elas possuem, né, valores pequenos e não são tão representativas frente às outras quantidades de energia, tá? Normalmente podem haver exceções, tá certo? E casos onde realmente, né, eles signifiquem bastante para o balanço, mas se nós não tivermos uma altura muito grande ou uma variação de velocidade muito grande, acabam sendo menos representativos. Mais calor, mais trabalho. Então essa é a equação geral do balanço de energia de um sistema de processos químicos, tá certo? Ou utilizadas para mensurar as quantidades energéticas trocadas entre o sistema e a vizinhança em processos industriais. Bem, vamos começar então para o primeiro caso, que seria o caso mais abrangente, tá certo? Onde, né, de fato, aqui a gente não tem simplificação para o balanço de energia, que seria o balanço de energia para sistemas abertos em estado não estacionário. Também porque por conta, né, do sistema operar em estado não estacionário, né, transiente, nós temos o termo de acúmulo, tá certo? Então não tem como a gente simplificar e cortar ele da equação. E por ser um sistema aberto, nós temos entrada e ou saída de massa, né? Mas nós temos massa fluindo pela fronteira do sistema e, portanto, a nossa equação para o balanço de energia é a equação geral, tá? dt igual a variação de energias internas, cinética e potencial, mais calor, mais trabalho. No entanto, né, como eu já comentei com vocês anteriormente, lá na aula sobre entalpia, né, é muito comum, por conta de um sistema aberto, ele ter escoamento de massa para dentro do sistema e para fora, que a variação de energia interna seja representada em termos de variação de entalpia, tá? Justamente porque, né, a entalpia é a energia interna mais PV, certo? H igual a 1 mais PV, a expressão que define matematicamente a entalpia em função da energia interna. E por conta disso, eu vou então desmembrar o trabalho de escoamento, que é o trabalho que está associado à variação de volume à medida que essa massa entra e sai do sistema, e vou reescrever isso de forma separada, tanto na entrada e quanto na saída, tá certo? Então, esse produto de P vezes V equivaleria então ao trabalho de escoamento do fluido, né, passando pela fronteira, entrando ou saindo, voltando para a vizinhança, tá certo? E dessa maneira, então, tenho que lembrar que o trabalho aqui já não pode mais ser considerado, né, o trabalho de escoamento, só os outros tipos, né, as outras formas de trabalho, né, trabalho de eixo, trabalho de expansão-compressão, trabalho de energia elétrica, né, outros trabalhos que nós podemos ter também associados ao balanço de energia. Porém, o trabalho de escoamento, né, por conta do movimento de escoamento, né, digamos, a força que empurra o fluido para dentro do sistema e que empurra ele para fora, já foi, né, dissociado da forma geral do trabalho. E aí eu posso unir, então, esse trabalho de escoamento com a energia interna, para poder converter isso em entalpia, tá certo? Então vejam que é isso que foi feito da segunda equação aqui para a terceira. Então eu juntei, né, os termos aqui, lembrando que o volume está na forma de volume específico e por isso tem que ser multiplicado então pela massa, e quando eu uno a expressão da energia interna específica com o produto da pressão, que é uma variável intensiva, né, e portanto ela independe da quantidade de massa, vezes o volume específico, que é extensivo, e eu consigo então chamar aqui H1, que representa o 1 mais P1 vezes V1. E a mesma coisa para H2, que seria no escoamento que deixa o sistema. O 2 igual a H2 igual a U2 mais P2 vezes V2.
também com sinal negativo aqui porque está na saída, e posso reescrever a expressão do balanço de energia para o sistema aberto em estado não estacionário em termos de entalpia, tá certo? Mas notem aqui então que quando a gente faz isso, né, nós temos aqui uma variação no sinal do estado final em relação ao estado inicial. E, portanto, ao invés de ficar positivo, né, igual o balanço inicial indicava, o termo aqui da variação de energia em relação à entrada e saída, né, a energia associada à massa, fica então como uma variação negativa, porque aqui a gente vai representar o estado, né, final, a saída, menos o estado inicial na entrada. Tá? Diferente do que a gente estava colocando aqui, a entrada menos a saída. Então, para a gente representar, né, como referência, né, o estado inicial como o estado de menor entalpia, a gente normalmente acaba colocando, então, na expressão o sinal negativo para essa variação. Também, mas simplesmente por conta do nosso estado de referência e porque representa a energia aumentando ou diminuindo no sistema em relação a esse estado. Bem mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre esse estado de referência na parte da estratégia do balanço de energia. Por exemplo, trouxe aqui um sistema aberto em estado não estacionário, onde nós poderíamos levar em consideração essa equação para o balanço de energia. Tá certo? Por exemplo, aqui o startup de um sistema de produção de energia elétrica. Tá certo? Então, nesse sistema, né, como nós, digamos assim, costumamos chamar de startup, ao início, o momento em que vai começar a produzir a energia, nós ainda não temos escoamento dentro do sistema. Porém, à medida em que o reservatório começa a alimentar água aqui no processo, onde ocorrem as transformações energéticas e onde nós vamos definir a fronteira ao redor desses equipamentos, dessas etapas, a partir daí, né, ao longo do tempo, a energia ela vai então variando à medida que esse escoamento vai passando dentro de cada equipamento. Além de que, caso não haja reposição do reservatório, também esse nível vai caindo até que em algum momento essa energia volta, essa variação de energia volta, né, a se tornar zero por conta do desacúmulo aqui desse reservatório. Mas vejamos aqui então que à medida que começa a entrar água, passando por exemplo aqui, né, sendo captada por uma bomba, e essa bomba então ela precisa receber energia, né, para realizar o trabalho de deslocamento desse líquido, então nós estamos aqui já com uma entrada de energia na forma de trabalho nesse sistema. Essa água vai passar em um trocador de calor para ser aquecida e aí se tornar vapor, tá bem? E a partir de um tanque de armazenagem de vapor, ela vai seguir depois para uma turbina para movimentar aqui as hélices, né, as pás da turbina e fazer a geração de trabalho que depois pode ser convertido em energia elétrica, por exemplo. E aí, ao fazer isso, né, a água ela perde energia, né, o vapor, na verdade, que perde energia, pode voltar a condensar, pode sair com uma quantidade com uma temperatura, uma pressão menor do que ela tinha aqui para movimentar a turbina e vai escoar para fora do sistema. Também notem aqui também que nós temos entrada, por exemplo, de um fluido muito quente no trocador de calor para poder vaporizar essa água, tá certo? Passar ela da fase líquida para a fase vapor e com isso, né, esse material que vai entrar e vai fornecer calor para a água vai sair a uma condição, a uma temperatura menor. Também, então, nós temos a entrada de energia e a saída de energia com os sinais aqui para serem considerados positivos ou negativos à medida que entram ou saem do sistema, tá certo? Então, em relação à vizinhança, a vizinhança perde esse calor, mas o sistema ele ganha o calor associado ao potencial energético desse fluido de aquecimento, tá bem? Então, à medida que o tempo vai passando e as operações vão ocorrendo, vai ocorrendo também a variação dessas quantidades energéticas, né? Calor e trabalho, né? Seja trabalho entrando ou saindo do sistema, produzindo energia elétrica, tá bem? Depois eu vou colocar um vídeo para vocês lá no Moodle, um link que explica certinho e mostra o funcionamento de produção de energia elétrica a partir de turbinas movimentadas a vapor, tá bem? E nesse caso aqui é estacionário, é não estacionário, né? Simplesmente porque é o startup, né? O início quando o sistema estava vazio, né? Digamos assim, de água e parado.
Porém, se a gente manter o nível do líquido constante, após um determinado período de tempo, esse sistema vai entrar em estado estacionário. Bem, agora um outro caso, ainda para sistemas abertos, tá certo? Então, que permite a entrada e saída de massa, no entanto, em estado estacionário. O que vai mudar na nossa equação do balanço de energia é que, se é estado estacionário, eu não tenho mais variação de energia com o tempo, tá certo? Então, ou tenho, na verdade, mas é constante essa variação de energia com o tempo é igual a zero e a energia do meu sistema é constante, tá certo? Então, eu posso simplificar a expressão e reajeitar aqui que o calor mais o trabalho é igual à variação das energias na forma de entalpia, energia cinética e energia potencial dentro do sistema. Tá bem? E se a velocidade de entrada for igual à velocidade de saída, né, um sistema onde não há variação de área de seção transversal das tubulações que alimentam e que escoam o que sai desse sistema, e não houver diferença de nível entre a entrada e a saída, não tem uma diferença de altura, não vamos ter energia cinética nem potencial. E reduzimos a expressão, então poderíamos simplificar ainda a calor mais trabalho igual à variação de entalpia. Aqui alguns exemplos, né, que costumam funcionar, né, de sistemas e equipamentos que costumam funcionar em estado estacionário e que são sistemas abertos, porque a todo instante está entrando e saindo massa desse sistema, na mesma proporção para que ele possa ser considerado, né, estado estacionário. Então, é uma caldeira para geração de vapor, tá certo? Depois dela ter tido startup também, e dela estar operando nas condições de manter o vapor, né, com pressão e temperatura constante nas condições ideais do processo, em que esse vapor tem que ser enviado para o processo, por exemplo, nós temos uma alimentação contínua do combustível, tá certo? Por exemplo, nesse caso aqui, óleo, ar como fonte de oxigênio para a reação de combustão que esse combustível vai sofrer, tá bem? E também aqui dentro, então, né, nós temos já ocorrendo a reação, e por ela ser uma reação exotérmica, essa energia liberada aqui passa para a água, vaporiza a água que está sendo alimentada na caldeira, e aí então a água passa para a fase vapor e sai na forma de vapor que vai escoar para a linha de vapor do processo e vai alimentar outros equipamentos, outras operações. E isso tem que estar ocorrendo de forma constante e a todo instante, de preferência no processo químico, para que a caldeira possa suprir as demandas da planta industrial. Temos também, né, por exemplo, aqui um equipamento muito utilizado que é o evaporador, né, o qual a gente já trabalhou o balanço de massa com ele, inclusive. Então lembra que a função do evaporador é então concentrar uma solução em um determinado componente por conta de vaporizar parte do solvente no qual esse componente está diluído. E para que isso ocorra, né, para que o solvente passe para a fase vapor, ele precisa receber energia. E normalmente essa energia vem do sistema de troca térmico, que é projetado e instalado dentro do evaporador, tá certo? Isso pode ser feito de várias formas, né, com um trocador do tipo serpentina, um trocador com tubos, né, e outros equipamentos de troca térmica que vocês verão mais adiante lá em operações energéticas. E nós teremos então a alimentação de vapor nesse equipamento, que ele vai fornecer energia para o solvente, por conta dele estar a uma temperatura mais alta, vai condensar para sair na forma, né, de água saturada, né, de líquido condensado, e por conta disso, né, ao solvente, ao receber essa energia, que corresponde à entalpia de condensação do vapor, ele pode aumentar a sua temperatura e daí também vaporizar para sair na forma de vapor e permitir que o líquido saia mais concentrado, né, em outra saída da fase líquida do evaporador. Alguns outros exemplos, né, temos aqui uma coluna de extração com pratos, né, por exemplo, onde nós trabalhamos, né, uma operação aqui de transferência de massa, e podemos ter também variação de temperatura em função, né, de alguma reação que pode ocorrer aqui dentro à medida que um componente passa de uma fase para outra. Então, nós temos duas fases líquidas, tá certo? Entrando em contracorrente, uma mais densa e outra menos densa.
E ao passar dentro dessa coluna que tem os pratos aqui para fornecer um tempo de residência maior e permitir também, digamos que uma certa mistura entre essas duas fases, o líquido menos denso tende a sair por cima e o mais denso a sair por baixo. E essas alimentações são constantes, né? Estão em estado estacionário após um determinado período de tempo. E por conta dos gradientes de concentração e também por conta, né, de diferença de temperatura ou de diferença de polaridade, né, e de afinidade química entre os compostos que estão em cada uma das fases, pode ocorrer a transferência de massa de um composto de uma fase para outra, tá certo? Então esse é o principal objetivo da extração. E aí os conceitos envolvidos por trás disso vocês verão lá em transferência de massa e também em operações envolvendo transferência de massa. No entanto, pode ser que essa transferência, né, de uma etapa para outra, né, libere uma certa quantidade de energia que pode aquecer ou resfriar de forma a gerar um perfil uniforme ao longo do tempo dentro dessa coluna, ou essa extração tem que ocorrer a uma certa temperatura constante que é controlada por um sistema de encamisamento. E esse sistema de encamisamento tem que estar a todo instante também refrigerando ou aquecendo a coluna, com uma taxa constante de energia, de transferência de energia, e, portanto, um sistema em estado estacionário e aberto porque a gente tem entrada e saída de massa. Ou ainda, né, uma turbina que opera produzindo uma certa quantidade de trabalho constante, tá certo? Então, por exemplo, a turbina lá da produção de vapor, que eu comentei no exemplo anterior, porém aqui já operando com uma taxa de produção, né, de energia na forma de trabalho de forma constante. Então, o vapor entra, movimenta aqui as pás dos rotores dessa turbina e essa rotação nesse eixo pode estar ligado aqui a uma bobina ou pode estar ligado a algum outro sistema de eixos que façam transferência de energia na forma de trabalho mecânico, e a partir daqui então a gente tem uma geração de energia e também possivelmente uma perda, né, térmica em função da eficiência de operação dessa turbina, que são levados em consideração num balanço de energia. Certo? Agora, para sistemas fechados, tá certo? O balanço de energia também tem uma certa simplificação e alguma consideração. Por exemplo, aqui inicialmente para um sistema em estado não estacionário. Em sistema fechado não entra nem sai massa, tá certo? Então, para esse tipo de sistema, né, nós temos que tomar cuidado que o tipo de variação de energia que pode ocorrer vai ser uma variação de energia do sistema em si, somente em relação à massa que já está contida dentro do sistema, tá bem? E essa massa contida dentro do sistema, ela pode ter uma variação de energia por conta de trocas térmicas com a vizinhança que podem ocorrer na forma de trabalho ou de calor, tá bem? Então o calor pode entrar para dentro desse sistema com um sistema de aquecimento ao redor, tá certo? Um sistema de encamisamento, por exemplo, ou devido a estar ocorrendo uma reação química aqui que é exotérmica, ela pode liberar, né, energia, né, na forma de entalpia de reação, e daí, se esse sistema ele não for isolado, essa energia pode fluir para fora, ou as vizinhanças podem realizar um trabalho, né, trabalho de eixo com um sistema de agitação, por exemplo, ou o próprio sistema pode expandir se ele não tiver um volume fixo, ou não tiver uma parede que, né, dura e rígida o suficiente para manter o seu volume fixo, né? Então essas são as trocas em relação à vizinhança que o sistema pode ter, e essas quantidades de energia trocadas em relação à vizinhança são iguais à variação de energia do sistema em si, tá certo? Que poderia daí se dar na forma de variação de energia interna, cinética ou potencial também. E mais adiante nós veremos alguns exemplos, né, também desse tipo de sistema e como fazer o balanço de energia para ele. Por exemplo, temos aqui alguns sistemas, né, que acabam recebendo certas quantidades energéticas em um determinado intervalo de tempo. E todos são sistemas fechados, tá certo? Onde não há variação de massa, né, não entra massa no sistema nem sai, e poderiam estar operando em estado não estacionário. Por exemplo, aqui o sistema de aquecimento de água em um tanque pressurizado, onde a cada instante de tempo, por exemplo, esse tanque recebe 10 kJ de energia na forma de calor, tá? Seja por um sistema de encamisamento, seja por um sistema de serpentina, né, ou de tubos
para a circulação de vapor e troca térmica. Porém, o sistema ele absorve 8 kJ dessa quantidade de energia que é suprida e perde 2 devido, né, ao não isolamento adequado ou não isolamento desse tanque. Então, à medida que o tempo passa, né, cada unidade de tempo em que ele recebe esses 10 kJ, ele acumula 8 kJ de energia, né, que corresponde à variação de energia que o sistema recebe, considerando que 2 kJ são perdidos, né, por conta do isolamento, né, que nem um sistema é idealmente perfeitamente isolado. Ou ainda um sistema, né, em um cilindro, né, de compressão ou expansão de um gás, por exemplo, né, que é um sistema fechado também, e em um determinado intervalo de tempo, esse cilindro vai então comprimindo o gás aqui dentro, né, com aqui o pistão, né, apertando o gás contido nesse cilindro, e por conta disso ele vai aumentando a sua energia proporcionalmente ao trabalho que está realizando o movimento sobre o pistão. Ou ainda um recipiente isolado adiabático, né? Um sistema aqui que não tem troca de energia, porque é adiabático, tá com a vizinhança, digamos assim, ele tem um ótimo isolamento, e justamente esse isolamento delimita a fronteira do sistema. Nós poderíamos ter um circuito elétrico, por exemplo, que fornece energia, né, dentro desse sistema e dissipa essa energia aqui em uma resistência, por exemplo, e daí essa resistência então gera o calor dentro do recipiente, que é a energia que o sistema acaba absorvendo, e nesse caso, por exemplo, se ele é adiabático, ele é isolado, ele não tem perdas para a vizinhança, como aqui o caso do tanque de água. E por conta disso, se 7 kJ, né, de trabalho na forma de trabalho elétrico, por exemplo, forem fornecidos sobre esse sistema, ele vai receber os 7 kJ que o trabalho do trabalho que foi fornecido. Também, por exemplo, né, é o que ocorre no trabalho elétrico feito sobre um aquecedor com resistência dentro de um forno. Também, então, todo esse trabalho é convertido, né, em energia térmica dentro do forno, aumentando a sua temperatura. E podemos ter ainda o balanço de energia para sistemas fechados em estado estacionário, certo? Então, se é estado estacionário, não há acúmulo, certo? Se o sistema está fechado e não entra e não sai massa, então, né, se o sistema está em estado estacionário, também não varia a massa dentro desse sistema, tá certo? Então, as taxas de calor e trabalho para dentro e para fora desse sistema são constantes, e o nosso balanço de energia ele é simplificado aqui na forma calor mais trabalho igual a zero. Tá bem? Então é o caso mais simples, o caso mais idealizado, né, digamos assim, também de balanço de energia. Então, um sistema fechado operando em estado estacionário. Não muito comum, mas pode ocorrer também. Por exemplo, aqui um sistema, né, onde por conta, né, que da água não conseguir mais receber energia, parecido com o caso anterior, né, a todo instante a água recebe uma quantidade de energia e perde a mesma quantidade de energia para a vizinhança. Também por conta de um isolamento muito ruim, o gradiente de temperatura já está muito alto em relação à vizinhança e fornecer, né, uma taxa alta de transferência de calor também para a vizinhança. Então, quando a água ganha uma energia igual à que ela perde para a vizinhança, não há variação de energia interna dentro do sistema para a água, certo? Então, o calor que entra igual ao calor que sai, né? No caso aqui não tendo trabalho, apenas calor. Num caso onde há trabalho, por exemplo, lá o sistema do pistão de forma não isolada, tá? De forma não adiabática, tá certo? Então, se eu não tivesse um isolamento também, pode ser que todo o trabalho fornecido para fazer a compressão desse gás fosse dissipado na forma de calor desse sistema para a vizinhança. Tá bem? Então, o sistema ganha energia na forma de trabalho e perde a mesma quantidade na forma de calor. Então, se a todo instante isso estivesse ocorrendo, nós teríamos um sistema em estado estacionário e também fechado. Tá? E também aqui a questão do forno, né? Digamos, se o forno também não fosse adiabático, não tivesse um bom isolamento, né? E permitisse a perda constante de energia para a vizinhança, equivalente à energia que ele está recebendo da resistência, nesse caso também não há variação de energia dentro do sistema, porque toda a energia que ele recebe na forma de trabalho, no caso aqui do trabalho da resistência, nós temos então uma perda equivalente de energia para fora da vizinhança.
Então, em sistemas não isolados, né, não adiabáticos, nós podemos ter um estado estacionário para sistemas fechados. Bem? Certo. Veremos agora então, né, qual a estratégia para a resolução de problemas de balanço de energia, assim como nós vimos lá atrás uma estratégia para a resolução de problemas de balanço de massa, certo? Então, Himmelblau traz alguns direcionamentos, tá certo, sobre o que a gente pode avaliar de forma genérica para qualquer sistema em que vamos realizar um balanço de energia. E a partir daí, claro, a gente vai definindo as especificidades de cada sistema e simplificando e tornando a equação geral do balanço de energia na equação que a gente quer resolver para determinar quantidades de troca térmica, né, quantidades de calor, variações de entalpia, variações de energia em geral para o sistema de um processo químico. Bem, primeiro ponto, né, primeiro passo, escolha o sistema, identifique suas fronteiras, tá certo? Então delimite o sistema, traçando a fronteira ao redor desse sistema para separar ele da vizinhança e decida se o sistema é aberto ou fechado, tá certo? E como que a gente faz isso mesmo? A gente verifica se esse sistema ele permite a passagem de massa através da fronteira ou não. Se entra e ou sai massa, é um sistema aberto. Se não há como entrar e nem sair massa, é um sistema fechado. Segundo ponto, decida se o sistema está em estado estacionário ou em estado transiente, tá certo? E como que a gente faz isso mesmo? Como que a gente verifica? A gente verifica se existe a possibilidade de acúmulo dentro desse sistema, tá certo? Seja de massa, seja de energia. Porém, sempre que não for dito, não for, né, afirmado, a gente não conhecer se de fato há acúmulo ou desacúmulo de energia, a gente considera o processo em estado estacionário, tá bem? Então, a gente olha, né, se existe acúmulo ou não. Caso não, ele está em estado estacionário. E caso exista o acúmulo, ele está em estado transiente. Né? Por quê? Porque a partir dessas duas definições, do primeiro e do segundo passo, a gente já consegue, né, a partir da equação do balanço de energia geral, fazer várias simplificações e chegar no formato de expressão que a gente quer, como a gente viu, né, nos casos apresentados ali anteriormente, tá certo? Então vejam que essa decisão ela é muito importante e vai impactar, né, de uma forma muito significativa no balanço de energia no problema, se você está resolvendo ele certo ou errado. Então, né, defina, tome essas decisões, se é aberto, fechado, se é estacionário ou não. E no caso lá na frente, se você se deparar com uma variável que você não conhece ou não conseguir resolver as equações, né, pode ser que você tenha feito as escolhas erradas para a simplificação do balanço de energia. E daí você vai voltar nessas etapas e alterar elas no caso da decisão inicial mostrar-se ineficiente. Bem, então, por isso tem que tomar muito cuidado logo nessas duas escolhas, né, dos dois primeiros passos da estratégia de resolução de problemas de balanço de energia. Terceiro passo, escreva o balanço geral de energia para o sistema juntamente com outras equações pertinentes. Tá certo? Então, vamos aqui escrever a equação geral do balanço de energia, tá certo? Eu coloquei aqui a expressão, né, genérica com todos os termos, sem fazer nenhum tipo de alteração ou simplificação, mas lembrando, como eu comentei, nem sempre é mais fácil trabalhar com variação de energia interna, porque energia interna é um pouco mais difícil e complicada de mensurar ou obter os valores em função de outras propriedades, enquanto a entalpia ela é determinada de forma conceitual, né, de maneira mais simples, com equações já em modelos prontos, né, como o integral de CP/dt, entalpia de vaporização, condensação, entalpia de reação e assim por diante. E junto com essa equação, nós vamos então acrescentar as equações que podem ser necessárias para a solução de um problema, tá certo? Como as equações do balanço de massa, né, lembrando que são grandezas específicas de energia, geralmente nós precisamos multiplicar pelas quantidades de massa, então se a gente não conhece a quantidade de massa ainda, a gente precisa do balanço de massa para nos determinar isso. Equações para determinação de entalpia, né, como eu comentei, integral, né, de CP/dt para pressão constante, equação de Shen, equações de entalpia de vaporização, condensação, equações para pressão de vapor, para determinar
a temperatura de saturação, pressão de saturação e obter as propriedades nos estados que a gente quer para substituir aqui na expressão do balanço de energia. Quarta etapa, simplifique o balanço geral de energia o quanto possível, usando informações do enunciado do problema e hipóteses razoáveis baseadas na sua compreensão acerca do processo, certo? Então exige aqui um pouquinho de prática também, de interpretação e de aquisição de dados das propriedades das substâncias no sistema para que a gente possa, né, ver o que é possível considerar e avaliar nos termos do balanço de energia de um sistema, certo? Então, partindo da equação geral, nós iremos então fazer as simplificações e levantar as hipóteses para determinar se ele é aberto, é fechado, né, se ele é em estado transiente ou em estado estacionário, tá certo? Lembrando, por exemplo, em estado transiente a gente tem que conhecer o tempo em que o processo ocorre, né? O tempo é importante porque afeta diretamente a variação de energia dentro do sistema. Então, se a gente não tem nenhuma informação acerca da variação com o tempo, a gente vai assumir um estado estacionário. Ou se a gente sabe o tempo, né, nós podemos daí trabalhar com o balanço transiente, né, se ele é aberto, se ele é fechado, né, se permite transferência de massa para dentro ou para fora do sistema. Também, por exemplo, se a gente tem um sistema com água, ele recebe calor e esse sistema é aberto, porém não é calor suficiente para a água vaporizar, a gente pode considerar que a água não vai sair desse sistema, né, por causa da gravidade, tudo ela vai ser mantida ali dentro. Porém, se receber uma quantidade de energia suficiente para vaporizar e o sistema for aberto, né, a água vai passar para a fase de vapor e esse vapor pode sair sim para fora do recipiente. Por conta disso, teria que ser considerado como um sistema aberto. Bem, e assim então a gente pode fazer as simplificações e chegar nas equações que nós vimos anteriormente para cada tipo de sistema. Bem, portanto, né, com o tempo, né, a gente meio que entende de forma automática e sabe qual equação utilizar. Mas você sempre pode partir da equação geral e fazer as simplificações a partir dessa compreensão do sistema para obter as equações necessárias para aquele tipo de problema que nós estamos resolvendo. Quinto passo, faça uma análise de graus de liberdade, incluindo o balanço de energia como uma nova equação, além dos balanços de massa. Certo? Então, comentei, em alguns casos é possível resolver o balanço de energia de forma independente. Porém, em outros casos, quando a gente depende das quantidades de massa que entram e saem ou das reações ali envolvidas, é necessário a gente fazer o balanço de massa, usar a equação do balanço molar para determinar a quantidade de produtos e assim a entalpia de reação para ter os dados para o balanço de energia. Tá bem? E então, junto com o balanço de massa, a gente pode considerar o balanço de energia como uma nova equação, levantar as propriedades das substâncias que fazem parte desse balanço de energia e daí fazer análise de graus de liberdade, tá certo? Variáveis menos equações, para verificar se o sistema já está determinado e a gente pode resolver, ou se ele está subdeterminado ou superdeterminado e a gente precisa obter mais variáveis ou equações para conseguir resolver o problema. Sexto passo, escolha o estado de referência para os cálculos de propriedades por meio, normalmente, da especificação de temperatura e pressão, tá certo? Isso é o mais comum, porém, outras variáveis também podem ser utilizadas nessa análise. Também, então, isso é válido principalmente para a entalpia, tá certo? A entalpia é uma quantidade de energia que é determinada para aquele estado de temperatura e pressão com base em um estado de referência, tá certo? Onde a partir desse estado a entalpia vai aumentando, né? Ou se a gente caminhar em outra direção, pode ser que ela também vá diminuindo. E aí esse estado é muito importante porque ele tem que ser sempre avaliado como a mesma referência, independente se a gente está trabalhando com um composto ou com outro, ou se a gente está utilizando uma equação que é válida para aquele intervalo de temperatura e pressão, tá certo? Então tem que ser válido para uma região onde essa região tem um estado de referência a ser adotado. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a tabela de vapor, a entalpia da água, se vocês olharem e verificarem lá, adota como referência a temperatura, né, de praticamente 0 graus Celsius, né, e aquela pressão de saturação equivalente a essa temperatura. Se você for olhar lá, a entalpia do líquido nessa condição equivale a 0,
certo? Eu vou mostrar lá para vocês logo, né, adiante. Porém, a partir dali, então, todo aumento de temperatura provoca um aumento de entalpia em relação a essa condição de referência. A mesma coisa para a entalpia de formação padrão. Lembra? Nós temos lá a entalpia de formação padrão de todos os compostos tabelados e normalmente, né, são todas entalpias determinadas para temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, concentração, né, de 1 mol por litro daquela substância, no qual se verificou a entalpia de formação nessas condições e a partir daí, né, nós temos uma variação de entalpia que tem que levar em consideração a entalpia desse estado de referência. A gente não pode ter uma entalpia maior em uma temperatura maior. Quer dizer, a gente deve ter uma entalpia maior e uma temperatura maior em relação a uma temperatura menor de referência. Ou se a gente trabalha a uma temperatura menor, a entalpia tem que ser menor do que a entalpia de referência. Né? Claro, que considerando a pressão constante, outros parâmetros constantes que também podem influenciar na entalpia. Aqui a tabela de vapor, tá certo? Que eu comentei. Então vejam, né, que a entalpia do líquido saturado da água, ela vale zero, né? Basicamente aqui para a temperatura quase, né, praticamente zero, a uma pressão de saturação equivalente a essa temperatura. Então é a partir daqui que a entalpia começa a aumentar, tá certo? E a partir, digamos, da temperatura onde comumente nós temos a água líquida, tá certo? Claro, a pressão ambiente não tem como, porque abaixo dessa temperatura a água já se torna gelo, né? Mas em outras pressões reduzidas, nós poderíamos ainda ter água a uma temperatura menor, porém essa entalpia em relação a essa condição, né, teria que ser uma entalpia negativa, já que a gente assume esse estado de referência como estado onde a entalpia vale zero. Mas por serem condições mais raras e difíceis de ocorrer, né, portanto é adotado esse estado como estado de referência, para que a gente não precise se preocupar com valores negativos, né, comumente quando a gente usa a tabela de vapor para determinação de propriedades da água. A mesma coisa aqui para entalpia de formação, né, no apêndice da tabela que eu coloquei para vocês verificarem. Né? Então, essa entalpia de formação padrão é apresentada como a entalpia 25 graus Celsius. Tá certo? Então, essa é a referência e qualquer temperatura acima ou abaixo deve respeitar uma variação a partir desse valor que foi especificado como o valor de referência. Tá certo? Então, vejam que, né, cada componente tem uma diferente entalpia e alguns compostos, né, os gases monatômicos, então eles têm uma referência, né, por ser uma quantidade de entalpia de formação, né, extremamente pequena, né, praticamente significante, com o valor zero como referência. E a partir daí, toda a energia que é gasta a mais em relação aos gases monatômicos, por exemplo, equivale a uma quantidade de entalpia de formação para os demais compostos. Sétima etapa, baseando-se no estado de referência escolhido, obtém as propriedades físicas necessárias para resolver o balanço de energia e também, se necessário, né, as propriedades para as mudanças de fase envolvidas. Tá bem? Então, as propriedades mais comuns, né, como eu já comentei, expliquei a importância da gente obter essas propriedades, né, nas aulas anteriores, são temperatura, pressão, condições de saturação, volume específico, energia interna específica, entalpia específico, né, entalpia de vaporização ou entalpia de reação, quando a gente for ver o balanço de energia com reação química. Então, a gente precisa dessas propriedades muitas vezes para resolver. E como a gente obtém essas propriedades? A partir da tabela de vapor, a partir da carta psicométrica, tá certo? A tabela de vapor para água, carta psicométrica para o ar, a condição de pressão ambiente, correlações termodinâmicas, tá certo? Equações de estado, alguns modelos que vocês vão ver mais adiante na disciplina de termodinâmica, tá bem? Diagramas de entalpia, tá certo? Nós veremos em um dos exemplos das próximas aulas um diagrama de entalpia para o CO2, por exemplo, para obter a entalpia dele em diferentes condições de temperatura e pressão, equações de entalpia de vaporização, a equação de Shen, outras equações necessárias para essas propriedades, tá bem? Então, a equação de Antoine. Então, a gente precisa saber lidar com isso. E com o tempo e com a prática, nós vamos, então, aprendendo a saber qual ferramenta utilizar para obter essas propriedades. E caso não tenha isso de maneira prática, a gente precisa usar uma correlação, uma equação termodinâmica, um modelo válido para obter isso na prática, porque cada composto
tem uma propriedade diferente. E simplesmente, né, é isso que pode tornar o balanço de energia um pouco mais complicado, um pouco mais difícil do que o balanço de massa, porque em teoria a equação dele é a equação geral, né, do balanço de energia independente do caso que a gente está analisando. São sempre aqueles termos e aquelas variáveis. Porém, a gente tem que saber obter as propriedades, e às vezes essa é a maior dificuldade que a gente se depara no balanço de energia, mas em teoria, né, é uma equação única para o sistema que a gente vai então levantando as informações, as propriedades para poder resolver. Então aprendam assim, né, fixem em procurar descobrir como obter essas propriedades, tá certo? Que é isso que permite a resolução do balanço de energia. Para que no oitavo passo nós possamos então resolver o balanço de energia isoladamente ou em conjunto com os balanços materiais, certo? Então, como eu comentei, a gente avalia, vê se temos, né, 0 graus de liberdade, se temos todas as propriedades necessárias para resolver, e aí então obtemos os resultados. Normalmente, nós devemos resolver o balanço de massa antes do balanço de energia, tá certo? Porque pode ser que, né, as propriedades sejam propriedades específicas, como eu comentei, e a gente precise multiplicar pelas quantidades mássicas ou molares para obter a variação de energia total do sistema para aquele componente, para aquela quantidade de massa. Porém, existem exceções também, né? Existem problemas onde apenas o balanço de energia pode ser aplicado e resolvido, independente do balanço de massa, e podem ter casos também onde a gente obtém a quantidade de energia fornecida ou gerada para aquele sistema em relação à vizinhança, e aí fazendo o balanço de energia para outro sistema na vizinhança que recebe essa energia, a gente resolve o balanço de massa. Então podem ocorrer situações, mas o mais comum é resolver o balanço de massa antes do balanço de energia. Certo. Aqui as principais referências da aula de hoje, tá pessoal? Na aula de hoje não teremos atividade. E a partir das próximas aulas veremos, né, a aplicação do balanço de energia e essas simplificações aos diferentes tipos de sistemas que podemos nos deparar. Tá? Primeiramente em sistemas sem reação química e mais lá adiante em sistemas com reação química. Legal? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.